Salve galera do YouTube, tudo bom com vocês? Lucas na área aqui mais uma vez. Hoje vamos fazer um videozinho aqui, de um estudo que eu fiz de animação. Decidi fazer agora um movimentozinho de rosto. Comecei montando o cenário com perspectiva, montei a perspectiva desse cenário, porque eu vou tentar trabalhar com formas geométricas para montar minhas imagens e meus desenhos. Então vou tentar trabalhar com esse conceito, Então nesse momento aí eu estou montando o movimento, do que vai ser o movimento com os cubos, como você pode ver aí. E a partir desse movimento, que eu fiz, essa base geométrica, eu vou começar a aplicar o desenho dentro, Então eu comecei a colocar uma proporção geométrica e fui alinhando os desenhos, Começando a criar aí primeiro rascunho de como vai ficar o movimento. Então aí galera, eu comecei a montar o que vai ser o movimento do meu desenho, o escopo, alinhei com os quadros, tentei deixar uma perspectiva mais semelhante, porque às vezes uma coisa que eu noto nos meus desenhos, quando eu vou fazer o quadro a quadro, às vezes eu acabo perdendo o movimento no próximo quadro, então às vezes não fica muito bem alinhada a formato da cabeça ou a posição dos olhos. Então estou tentando trabalhar para deixar isso mais correto possível. Dentro disso, já que eu montei todo o escopo de como vai ser a animação e a armação em si, agora eu vou entrar trabalhando um pouco mais detalhes, Então eu estou aí desenhando o rosto, no caso da cabeça, o formato oval da cabeça, como eu quero que vai ser a animação. Aí já começo a aplicar alguns elementos para eu me orientar, Elementos esses que vocês estão vendo aí, eu estou marcando essas linhas que são onde vai entrar os olhos, o nariz, para quando eu for desenhar eu ter uma orientação e não sofrer tanto para encaixar a cena, para a animação ficar bem fluida. Então são técnicas que a gente vai pegando com o tempo, A gente vai estudando e aprendendo. Então eu gostei desse estilo aí.
com o movimento do rosto do personagem finalizado, eu vou começar a aplicar as camadas para finalizar o desenho, né? Então eu estou aplicando aí agora, desenhando o cabelo. Eu não ressalto isso muito nos meus vídeos, mas é importante falar. Tudo isso é feito em camada. Então, por exemplo, cada processo desse é uma camada. Então foi uma camada para fazer a base, uma para fazer a cabeça, né, o formato oval da cabeça. Aí uma camada para fazer aqueles traços do rosto para me orientar. Aí mais uma camada para o cabelo, mais uma camada para o rosto. Ficar tudo em camadas. Até mesmo para editar. Quando eu for editar, caso erre alguma coisa ou queira corrigir, acaba que eu não danifico o desenho todo. Isso é uma coisa bem básica, na verdade, né? Eu não comento muito isso nos meus vídeos. O que eu faço mais é narrar, né? Eu narro o meu processo, vou explicando um pouco, mas nada é muito detalhado. Mas já quando o pessoal for engajando, comentando, eu vou fazendo o que o pessoal pedir. Se eles pedirem para explicar mais, ou então, Lucas, essa técnica aqui, estuda essa. Já quando o pessoal for interagindo, eu vou interagindo também. Mas estou fazendo meus processos de estudos, né? Esse personagem aí é um dos personagens que eu criei, né? Das minhas histórias em quadrinhos. Aí eu tô animando ele, né? Já que em vez de eu buscar uma referência na internet, eu pego uma que eu tenho mesmo. Eu tenho muitos personagens criados de várias histórias, então alguns eu ainda lembro bem como é o detalhe e vou fazendo. Tentando estudar animação e já aplicando o movimento, né? Até porque eu posso inclusive até usar esses estudos já como na animação em si, caso eu precise usar, né? Agora então, estou finalizando os detalhes, né, do rosto do meu personagem. Eu vou começar agora a preparar o processo de junção de camadas. Porque, como eu comentei, né, eu faço todo o desenho em camadas. Uma vez ele feito, eu vou unificar todas as camadas, eu vou mesclar elas. Meio que contradizendo o que eu falei anteriormente, né? Mas como o desenho já está completo, então não tem necessidade de deixar tudo separado em camadas, só vai me dar mais trabalho. Então eu já unifico tudo, mesclo e monto. Então agora vocês viram o resultado final. Então agora, o que são esses desenhos? Esses desenhos são os quadros referência, né? As poses principais. Agora eu vou começar a desenhar entre as poses principais, para deixar o movimento de transição, né, dele movimentando a cabeça bem mais suave e não muito travado. Preparando, né, as posições, como eu trabalho com Photoshop, então eu habilito as camadas e vou deixando uma opacidade translúcida. Outros programas são mais adequados para isso, né, como o Animate, né, o Toon Boom Animate e o Krita. Mas como eu estou usando o Photoshop, estou trabalhando desse jeito. Dá um pouco de trabalho editar as camadas e a timeline, né? Porque como o vídeo está acelerado, vocês não estão vendo, mas realmente dá muito trabalho. Tanto que mais pra frente, no final desse desenho que eu estou fazendo aí, eu vou ter que ajustar as camadas com a timeline, para ficar no movimento certo. Porque às vezes, por exemplo, no primeiro quadro da timeline, aí tá habilitado lá vários quadros. Aí eu tenho que desabilitar todos os quadros e deixar só o quadro referente ao primeiro. Isso pro segundo, pro terceiro, até finalizar. Então é um pouco chato, mas como eu já estou acostumado a mexer com isso no Photoshop, acaba que não dá tanto trabalho. Se eu fosse estudar ou fazer essa animação em outro programa, talvez eu ia demorar muito mais. Essa animação em si demorou umas 2 horas para fazer. E não foi de uma vez, foi em etapas, né? Mas consegui fazer. Foi um processo, foi um pouco mais demorado do que as outras. Isso ocorre também porque o nível de detalhe do desenho ficou bem maior, né? Não é um desenho de uma bola caindo, de um tijolo caindo, é um personagem movimentando o rosto. Então eu tive que me atentar bem mais aos detalhes. E aí vocês estão vendo o resultado da animação, como ficou. E é isso, galera. Se você chegou até aqui no final, só agradeço, deixa o like, curte aí, compartilha com o teu brother. E é isso aí, tamo junto, valeu!